Olá, começa mais um episódio do Radar, esse espaço aqui de Automotive Business em que nós analisamos os principais movimentos do mercado automotivo. Eu sou a Giovana Riato, eu sou editora-chefe da Automotive Business. Estou sempre aqui com vocês, mas hoje quem me acompanha não é o Bruno de Oliveira, repórter da B. Nós temos um convidado aqui no Radar de hoje. Esse é o primeiro de uma série de episódios em que a gente vai fazer o balanço de 2022 e olhar para a indústria automotiva em 2023, pensar no que está vindo por aí. E quem conversa comigo hoje é Ciro Possobon, chefe de operações da Volkswagen Brasil. Ciro, bem-vindo. Obrigado, Giovana. É um prazer estar aqui com você. Prazer te receber. Que bom que você conseguiu essa horinha aqui para conversar com a gente. Ótimo, excelente. Muito bom, então vamos direto ao ponto aqui, né, para não tomar tanto seu tempo. Ciro, 2022 foi um ano aí, no mínimo, emocionante, né, para toda a indústria automotiva. No caso da Volks, vocês tiveram grandes movimentos, né? Teve mudança de gestão, teve uma série de complicações com a cadeia de fornecedores, com o abastecimento de semicondutores e, com isso, até uma perda de participação de mercado. Que balanço você faz do resultado da organização esse ano? Olha, como você comentou, a gente teve muitos desafios esse ano, né? Então, começamos o ano com um pouco mais de dificuldade na parte de produção, mas, falando bem sério para você, eu estou bem contente com o que a gente atingiu hoje, né? Estou chegando em novembro e passamos por todas essas dificuldades de 2022, né? Então, como eu comentei, essa dificuldade de produção, acho que pegou toda a indústria, né? Algumas mais, algumas menos, mas a gente viu a força da Volkswagen, a força do produto de recuperação, né? Então, recuperamos o market share, então em agosto chegamos a 16,8% de participação no mercado, setembro fomos bem, agora outubro também, estamos fechando relativamente bem em termos de participação. Em novembro e dezembro a gente vai fechar o ano bem agressivo com o lançamento de novos produtos. Então, eu gostaria de comentar que a gente lançou um novo plano chamado Acelera Volkswagen, que é muito legal. Então, foi idealizado por nós, por todo o management da companhia, que a gente prevê uma empresa, vamos lá, mais diversa, mais digital, mais ágil, mais centrada no cliente e também neutra em carbono. Então, a gente lançou várias ações e é bonito de ver essa transformação da empresa e todo mundo buscando esse tipo de iniciativa, né? Então, lançamos várias coisas bacanas, diversidade, liderança de mulheres, por exemplo. Estamos lançando produtos, lançamos o Jetta e o Polo agora, que foi um sucesso realmente de venda nos últimos dias. Então, tem muitas ações que a gente está colocando na empresa para realmente mudar ela de patamar. Então, para mim, foi um balanço... Foi um ano difícil, mas foi um ano realmente que eu estou bastante contente com o que a gente está entregando hoje no mercado. Perfeito, essa resiliência, né, para atravessar. Tem que ser forte, nós estamos no Brasil, né? Então não tem jeito. Não tem né? jeito, é assim. E voltando um pouquinho mais no tempo, em 2021 a Volkswagen anunciou que tinha voltado à lucratividade na região. O que era uma busca, né, essa questão da lucratividade tem sido uma discussão grande do setor automotivo nos últimos anos. Então, o que isso representou e se foi possível manter esse status apesar dessas adversidades todas? Isso é uma conquista importante do setor, como você falou. O setor como um todo no Brasil tem sofrido muito com margens, né, desde 2012, alguma coisa assim. Em 2021, acho que o setor recuperou bem esse percentual um pouco melhor e todo mundo começou a realmente gerar um resultado mais positivo. E a Volkswagen não foi diferente. Então, a gente atingiu um bom resultado no ano passado. Esse ano vai ser melhor ainda o resultado. O ponto sempre é que é muito difícil ter resultado aqui no Brasil com toda essa ineficiência, por exemplo, da cadeia produtiva. Então, gera custos muito altos. A própria inflação no mundo, né? Então, os insumos estão pressionando muito a cadeia. Então, você sabe, os preços dos veículos subiram muito nos últimos anos e está cada vez mais difícil você repassar todo esse aumento dessa inflação de insumos para o consumidor. Mas, é o que eu falo, o resultado é bom, não é maravilhoso, mas é um bom resultado e eu espero que em 2023 a gente consiga ter um resultado ainda melhor
com a gente renovando a nossa linha de entrada de produtos agora, então a gente vai vir mais forte. Perfeito. Marca, né? Vamos acompanhar aí. Não, vai ser bonito, aguarde. 23 nós vamos ver bem fortes. Ciro, aprofundando um pouco esse gancho da questão da falta de chips, semicondutores, uma coisa até que o Oliver Plume, CEO do grupo Volkswagen, falou, é que essa é uma situação que não vai ser completamente resolvida. E a gente vem acompanhando, né? Em 2021, próximo semestre melhora o fornecimento. Em 2022, em 2023. Então, essa situação da cadeia de falta de chips, em primeiro lugar, deve permanecer em algum nível, ser um problema que vocês vão ter que gerenciar constantemente, e até como está o trabalho para evitar ou para se precaver no caso disso acontecer com outros componentes. Quando a gente pensa em eletrificação, tem uma série de fornecimentos sensíveis, né? Sabe, o desafio é bem grande, né? Então, como você comentou bem, esperávamos realmente, principalmente nesse semestre, uma melhora significativa nos semicondutores, e o que não está acontecendo. Então, isso é efetivamente... Há uma melhora, mas não como a gente gostaria. Então, a indústria como um todo, não só de automóveis, mas muita gente não consegue produzir tudo o que precisa. Então, estão havendo investimentos muito fortes no mundo de aumentar realmente a produção de semicondutores, os waffles e tudo isso. Porém, o que acontece muito forte, a demanda é gigantesca, né? Então, tudo tem muito chip hoje. Então, por exemplo, um carro do passado que tinha, 50, 100 chips, hoje os carros do Brasil têm 2.500. Os carros que estão um pouco mais autônomos têm 8.500 chips. Então, tudo tem muito chip, né? Uma geladeira, tudo, toda a parte linha branca. Então, é impressionante a quantidade. Então, o mundo ele está realmente consumindo muito. Então, essa indústria de semicondutores não está conseguindo atender essa demanda tão como a gente gostaria. Então, 23 começa ainda torto, vamos dizer assim, não começa bem. Vai ser melhor que 22, mas ainda a gente não consegue produzir tudo que a gente gostaria, infelizmente. Então, essa linha. E pensando em outros componentes sensíveis, tem algum tipo de mapeamento, trabalho preventivo? Sim, principalmente na parte da eletrificação, né? Você vai ter muitos componentes de matéria-prima que são raros no mundo, né? Então, você tem que, a chave da indústria, e o mundo está indo para essa eletrificação, como é que você protege essa cadeia de suprimentos ali? Então, isso é muito difícil, né? Então, são poucos fornecedores, são poucos países que detêm realmente os materiais. E como é que você garante essa estabilidade de produção para o futuro, né? Então, o que as montadoras estão fazendo, os grandes players do mundo, eles estão se antecipando nessa compra, nesses pedidos, etc. Então, é uma cadeia muito longa. Então, anos. Então, então, a gente tem que pensar hoje o que vai acontecer no fornecimento daqui a 3, 4 anos. Então, o que está se fazendo efetivamente é pensando mais nessa cadeia alongada, começando a botar ordens já nesse momento, para garantir esse suprimento lá para frente. Perfeito. E ainda relacionado a essa questão dos chips, você bem citou esse aumento de preços do carro no Brasil, né? Sim. Talvez, e aí você me corrige, por favor, se eu estiver errada, a falta de semicondutores tenha acelerado até um processo que, no fundo, as empresas vinham buscando, né? Que é garantir produtos com melhores margens, né? Então, a gente teve nos últimos anos, acho que as duas coisas, o encarecimento da logística, dos materiais, dos processos, e também o interesse em focar na venda de produtos com maior valor agregado. Isso mesmo. E aí o cenário que hoje nós temos um mercado em que o ticket médio passa de R$110 mil. Isso mesmo. O que você acha que vai acontecer com o mercado brasileiro, assim, nessa nova configuração, em que o carro popular, a gente tem até o exemplo da Volks com o adeus ao Gol, né? O carro popular, como a gente conhecia, perdendo espaço, e esse maior valor agregado, maiores preços, tomando o lugar. Eu acho que foi para todas as indústrias foram isso, né? Todo mundo se concentrou com volumes menores, né? Hoje todas as indústrias estão trabalhando com volumes menores. Então, e a gente conseguiu isso com isso, como você falou bem, adequar um pouco melhor as margens e colocar realmente o produto com maior valor agregado, né? O problema mas é importante ter
principalmente aqui na América Latina, ter carro de entrada também. A gente tem que ter carro de entrada. Apesar dos preços estarem mais altos hoje, ainda é um segmento bastante importante. O segmento de entrada no Brasil é em torno de 25%, 25%, 26%. Então, o que a gente acredita é continuar efetivamente oferecendo o carro de entrada. O exemplo que nós fizemos agora recentemente, o Polo, né? Então, o Polo, a gente baixamos o preço do carro e para tentar realmente colocar esse carro no mercado e ser mais acessível para nós. Nós vamos ter mais um lançamento de um carro de entrada no próximo ano, né? E também que nós vamos jogar forte nesse mercado. Então, a gente vai continuar oferecendo produtos. O que a gente está fazendo, né, Giovana, para facilitar a vida do brasileiro, como o preço subiu muito, a gente tem que facilitar talvez no financiamento. O que a gente pode dar de incentivos no financiamento? Então, eu acredito que no próximo ano, com uma taxa de juros um pouco menor, com uma situação política melhor também, a gente consiga realmente deixar esse carro mais acessível. Então, a gente acredita forte em tem que ter um carro, tem que ter um carro barato, tem que ter um carro acessível, porque boa parte do mercado está ali. Então, a gente tem que jogar em todos os campos, desde o carro de entrada até os carros mais caros. Perfeito. Acho que é importante. Vocês vão seguir com o carro do povo, né? Vamos seguir, nós vamos lá, né? Tem que ter, a gente precisa ter um carro e colocar toda a tecnologia do Volkswagen para todos os clientes. Eu acho que isso é importante. Então, estamos fazendo. Vamos continuar investindo nesse segmento também. Muito bom. E, Ciro, pensando agora em 2023, né, nessa virada de ano, também com muita coisa, esse último trimestre, assim, meio sem fim, né? Tem Copa, tiveram as eleições, muita coisa rolando. Mas quais você acredita que vão ser os grandes temas do próximo ano, olhando para o setor automotivo, da mobilidade? Então, automotivo é o principal. O que eu espero realmente no próximo ano é ter uma estabilidade de produção, sendo sincero com você, bem direto ao ponto. Porque esse negócio de ficar muito cíclico e acelera e para a fábrica, então acho que como setor como um todo, isso é muito ruim para a cadeia em geral. Imagina, é ruim para o fornecedor, é ruim para o cliente que fica esperando o produto. Então, se eu pudesse pedir uma coisa para o próximo ano, seria uma estabilidade de produção, né? Então, e eu acredito que vai ser um ano bom. Acho que como você viu bem, a parte econômica do Brasil está boa. Eu acho que vai ter um bom carry-over para 2023, como eu falei, com inflação controlada e com taxa de juros melhor, com desemprego também melhor, eu acho que a gente consegue ter um mercado automotivo melhor em 2023 que 2022. Então, é isso que eu acredito bastante. Então, o mercado deve crescer acima de 2 dígitos, acredito, para o próximo ano, com um pouco mais de oferta, e também um pouco mais do lado da demanda, os clientes buscando mais alternativas, etc. Então... E pensando no próximo ano, né, a gente tem a mudança de governo, que começa aí uma nova gestão e tudo mais. Quais são as expectativas da Volkswagen para essa nova gestão? O que vocês consideram importante, pensando do poder público para o setor automotivo? Eu acho que independente de quem ganha, né, então o que a gente precisa efetivamente que tenha uma boa política industrial. É isso que nos ajude nessa condução da política industrial do Brasil, que a gente continue crescendo, que continue mantendo os empregos aqui na região. E, claro, também como eu falei anteriormente, o controle da política econômica. Então, não adianta... Então, o que eu espero realmente do novo governo chegando é que a gente continue a boa política econômica, com juros baixos, com inflação controlada, que isso é a receita para o crescimento do país. Isso ajuda, claro, que a indústria, né? Então, eu acredito que tem tudo para fazer bem, escutar a indústria, ter um bom diálogo com a indústria, né? Uma boa conversa, escutar quais são as demandas. Acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente está caminhando para isso também. Muito bem. E voltando, então, a falar um pouco mais de dentro da Volkswagen, né? Você assumiu recentemente a posição de chefe de operações em janeiro, Ciro? Sim, CEO da empresa em janeiro, isso. Tá. Em janeiro de 2022. Sim.
E nesse ano também a gente teve uma mudança importante, que é a saída do Pablo Tsi, que foi assumir a empresa na América do Norte, e a volta do Alexander Zeitz, que já foi vice-presidente de compras aqui da região e volta como a liderança para a América do Sul. O que esperar desse novo momento da companhia? Quais são os principais desafios e os grandes objetivos? Vamos lá, tem uma parte, eu vou puxar um pouco da sardinha para o meu lado aqui, então eu sou o primeiro responsável brasileiro do negócio, então isso é legal, acho que é positivo para a empresa, eu sinto um pouco, sinto das pessoas essa proximidade, então tem uma pessoa que está realmente, que entende bastante a situação do Brasil, das empresas, das fábricas, então acho que essa parte positiva, então estou tendo um bom feedback de toda a organização. Então, a gente está colocando, como eu comentei antes, várias ações, várias coisas para mudar, principalmente na parte de cultura da empresa. Como é que a gente deixa essa empresa mais moderna, mais ágil, né, mais focada em cliente, como eu comentei. Né? E, claro, não esquecendo a parte de produtos, que também é importante. Então, eu acho que é um momento bom da empresa, nesse lado, de ter esse diálogo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de parcerias, de relacionamento, a liderança da Volkswagen no setor, na cadeia, no ecossistema, como é que a gente melhora essa parte da relação com os clientes, com os dealers, por exemplo, com o próprio cliente final e também com os fornecedores. Então, eu tenho uma pegada muito forte nessa linha. E a chegada do Alexander, com certeza, me ajuda, porque ele é um board member do grupo Volkswagen, então ele conhece todos os atalhos lá dentro, então eu vou usá-lo bastante para ajudar a fazer mais negócios aqui. Então, aprovações e projetos que são importantes para cá, para continuar na transformação do negócio aqui dentro. Então, o Alexandre chegou dia 1º de outubro. Está se aclimatando de novo. Está se aclimatando, né? De novo. Então... Muito bom. E falando dessa questão, né, você citou de aprovar projetos e caminhar com algumas decisões no board, nos últimos anos a Volks teve alguns sucessos muito legais, a Volks Brasil, né, que é o projeto do Nivus, que foi internacionalizado, um projeto local, o Volks Play, que também ganhou um espaço, um certo protagonismo. Qual você entende que é o papel da operação brasileira na contribuição global? A gente tem algumas ações que são, como você comentou bem, globais, que a gente procura, são exemplos que a gente desenvolve na região e estamos aplicando em vários lugares do mundo, né? Então, o exemplo, como você comentou, o VW Play, o nosso sistema de infotainment, a gente é utilizado em mais de 70 países, né? Então, a solução feita aqui, totalmente 100% na região. Então, esse é um bom assunto. O segundo ponto a gente tem que falar um pouco mais sobre etanol, né? Acho que etanol, nós estamos lançando um centro de pesquisa chamado Way to Zero esse mês, e que fala muito em biocombustíveis, reciclagem de materiais. Então, essa solução, a gente tem que extrapolar para o mundo inteiro. A gente tem que falar que nós temos uma alternativa boa de biocombustível aqui no Brasil, que, como você sabe bem, a parte de eletrificação vai demorar um pouco na região, e o etanol é uma boa solução para o nosso negócio, né? Então, para manter a atividade. A gente tem várias soluções digitais também, por exemplo, nós estamos falando, essa semana falamos sobre o DDX. DDX é o nosso... quando você entra numa concessionária Volkswagen, você pode entrar numa tela touch para configurar os carros, etc. Então, a gente está oferecendo várias soluções digitais aqui para o cliente no Brasil, e isso tem muito interesse lá fora do grupo. Então, a gente está desenvolvendo muitas soluções aqui dentro, que realmente a Volkswagen está bastante animada em pegar da gente. Então, e como você falou, o carro, né? O carro a gente fez o Nivus 100% feito aqui e virou Taigo lá na Europa, né? Então, e vai ter mais coisas. Muito bom. Fica o spoiler aí. Fica o spoiler. E nesse ponto, né, você citou o etanol, a Volkswagen tem sido muito vocal na defesa do etanol como uma solução de transição energética, de descarbonização. Você pode detalhar um pouco mais para a gente
Como isso vai acontecer? Essa jornada do etanol, de que forma vocês analisam o papel dele aqui no Brasil? E se existe esse interesse, essa busca por tornar uma solução internacional? O ponto é assim, vamos lá, Giovana. O etanol, em termos de CO2, se você olhar a cadeia inteira, né, que a gente chama do poço à roda, ele tem uma eficiência, às vezes, até melhor que um carro elétrico na Europa. Né? Porque tudo depende da matriz energética que abastece o seu carro elétrico. O que a gente fala muito não adianta você ter um carro elétrico, sendo que a tua energia de base para alimentar esse carro elétrico é carvão. Você queima carvão, queima gás para poder abastecer o carro elétrico. Então, não tem muito sentido. Né? A vantagem do Brasil, como as nossas matrizes energéticas são muito mais limpas, né? Muito hidro, tem o biocombustível entra muito forte ali. A gente não pode perder essa vantagem que tem o etanol para a nossa realidade daqui. Então, seria muito fácil vou começar a trazer muito carros importados, carros a bateria de fora. Tá, e como é que fica a produção local? Como é que fica o acesso? Você falou do preço do carro, está cada vez mais alto. Então, se você começar a eletrificar muito esse carro, para onde vai esse preço? 180 mil? 150 mil? 200 mil reais? Então, tem que ter muito cuidado com isso na forma. Então, eu acho que o etanol ligado a um motor híbrido, por exemplo, eu acho que é uma solução muito boa para a nossa região. Né? Até chegar efetivamente uma eletrificação como estão acontecendo em outros países do mundo. Então, a gente está promovendo isso, a gente fala bastante sobre esse tema, porque a gente efetivamente acredita que é uma boa solução, barata e boa e sustentável para o meio ambiente. Né? O que a gente tenta fazer, como você colocou no final, é tentar mostrar isso também para outros países. Né? Então, a gente fizemos caravanas, recebemos caravanas indianos, por exemplo, dentro da empresa, para mostrar que a solução. A Índia começou a aumentar a participação de etanol no combustível deles, então tiveram outros países, Colômbia. Então, há um movimento para também de interessados no etanol. Então, a gente tenta mostrar o exemplo e vender essa solução que é muito boa para o Brasil. Né? Perfeito. E falando um pouquinho de fábrica, Ciro, o momento brasileiro da indústria automotiva, né, tem sido talvez uma mudança, uma passada de bastão assim de algumas marcas enxugando fábricas, outras chegando, né? A gente vê a Great Wall, a BYD também chegando, fazendo movimento e tudo mais, mas de empresas estabelecidas aqui pensarem em enxugar talvez sua estrutura produtiva. E tem essa questão, né? Alguns anos atrás, nós esperávamos um mercado de 5 milhões de veículos por ano, assim, num médio prazo, talvez nesse momento. Sim. A ideia era estar chegando perto disso. Sim. E ficou muito claro que ainda a gente precisa fazer uma boa lição de casa antes de pensar em um volume dessa proporção. A gente está em torno de 2 milhões de veículos. Qual é a abordagem da Volkswagen para isso? Né? Pensando que vocês têm 3 grandes plantas, né? Nanchê, tem Taubaté, São José dos Pinhais, no Paraná. De automóveis. De que forma vocês estão trabalhando essa gestão? Nós temos 6 plantas, né? Temos 4 de automóveis na região, então 3 no Brasil, uma na Argentina, uma fábrica de transmissões em Córdoba e uma fábrica de motores em São Carlos. Então, é uma operação grande. São 6 fábricas aqui na região. O que a gente fez, e todo mundo fez, né? O mercado caiu, então o mercado no Brasil chegou a 3,7 milhões no ano passado e hoje está em 2, é um mercado realmente bastante pequeno. Eu acho que toda a indústria ela se ajustou, né? Todo mundo reduziu e, por exemplo, a Volkswagen hoje trabalha com 2 turnos em todas as plantas, então completos. Então a gente adaptou a nossa oferta a esse tipo de produto. Então o que a gente tem feito é efetivamente maximizar ao máximo o que a gente consegue produzir. Então é isso. E, claro, com a chegada dos newcomers, os chineses, principalmente, estão chegando com bastante força agora, tem que adaptar o mercado. Então, a gente tem que adaptar os nossos produtos, tem que adaptar a nossa oferta para a chegada também deles. E a gente vai brigar, né? Vamos brigar para vender nossos carros, né? Exatamente. Uma vantagem vocês têm, que é saber como é que se joga o jogo por aqui, né? Exatamente. Já tá e é um player gigante, né? O grupo Volkswagen está lançando 75 carros elétricos até 2025. São 130 até 2030. Então, é agressivo, é bem forte
o movimento de eletrificação do grupo Volkswagen. Então a gente quer fazer alguma coisa também aqui, claro, mas como eu falei, né, tem que respeitar a condição da gente, do brasileiro. Não adianta chegar aqui e oferecer carros de 400, 500 mil reais. Não é assim que funciona o nosso negócio, né? Então a gente vai oferecer carros de entrada até o topo. Então, a gente pode esperar a linha ID chegando? Vamos ver. Estamos estudando, a gente mostramos os carros, o ID3, o ID3 e o ID4, e tem uma aceitação bastante boa. Mostramos o ID Buzz no Rock in Rio, foi um sucesso total. Sim, eu vi, Você sucesso. Foi muito legal. Então a gente está mostrando toda a linha ID, e realmente o cliente brasileiro está bem interessado em tê-lo. Então, quem sabe no futuro a gente vai ter alguma coisa. Muito bom. E falando de futuro, né, desse aguardado futuro, a Volkswagen anunciou também um plano de investimento de 7 bilhões de reais. Até 25, Sim, é um aporte significativo num prazo curto. Sim, é isso mesmo. E quando vocês anunciaram, o objetivo do plano tinha essa questão de descarbonização, negócios digitais, o que é muito interessante, né? E novos produtos. Que movimentos devem acontecer já no ano que vem em relação a esse plano? Já começou esse ano, por exemplo, com o lançamento do Polo, né? Então já vem. Então, claro, a base de todo o investimento são produtos. Então a gente vem com produtos novos. Então a gente pretende lançar 15 novos carros até 2025. Então a base do investimento está ali. Então tem muita readequação de fábricas, por exemplo, nossa fábrica de Taubaté, que faz o Gol, faz Voyage, e também vai fazer o Polo Track. Então estamos instalando a plataforma MQB, que é a mesma plataforma do T-Cross, do Nivus. Estamos colocando também em Taubaté, então isso é bem legal, vai deixar a fábrica super moderna, é uma das fábricas mais competitivas da Volkswagen no mundo hoje, então é muito, muito bom, e agora recebendo uma nova plataforma. E também toda a parte do pacote, como você comentou, da parte digital, como é que vai ser o novo infotainment da companhia, como é que vai ser a parte de conectividade, então tem muito dinheiro sendo investido nesse ponto. Tem motores, a evolução de motores, até porque é uma pressão de legislação também, então o PL8, Rota, tudo isso, você precisa também de motores mais evoluídos, que consumam menos, então tenha mais torque, tenha mais potência, mas também tem um consumo menor, um controle mais de CO2. E a gente tem muitas ações também na parte de sustentabilidade, né? O que a gente pode fazer para reduzir carbono. Então, nós estamos lançando ano que vem uma planta já com a Raizen para trocar gás natural por biometano. Então, faz parte de todas as ações então a gente procura fazer uma cobertura total nesses 7 bilhões na empresa como um todo. Deixar a empresa mais rápida, mais ágil, investir em processos internos também. Nós vamos trocar processos de softwares também, vamos trocar muito dentro da companhia para deixar ela mais ágil mesmo, efetivamente, né? Sim. E, Ciro, a gente está chegando perto do fim do nosso papo e eu tenho algumas últimas perguntas, assim, um pouco mais... gostaria de ter um pouco mais sua visão individual, né? Tá bom. Primeiro, como liderança de uma das grandes fabricantes de veículos do Brasil, né? Eu imagino que você carrega um pouco dessa responsabilidade, né? Pelo tamanho da organização, tamanho da sua influência. O que você espera construir no próximo ano? Que legados você quer deixar? O legado, sendo sincero, assim, claro, não falei de resultado da empresa, falou mais pessoal, né? Eu acho que o meu legado, o que eu busco efetivamente é continuar a transformação cultural da companhia. Então, esse é bastante importante para mim. Então, focar nas pessoas, cuidar das pessoas e como é que a gente transforma essa empresa. Vamos lá, a indústria automotiva, vamos lá, um pouco da velha indústria, né, da velha guarda, como é que eu deixo essa empresa mais moderna, mais dinâmica, mais digital, Então, como é que a gente transforma a cabeça das pessoas, né, mais nessa linha? Então, isso realmente eu gostaria, além de, claro, todos os resultados do negócio. O pacote básico de resultado que você sabe bem, market share e resultado operacional, etc., cash flow. Mas eu acho que é importante, se eu puder participar nessa transformação cultural da companhia
e levar a Volkswagen a outro patamar, que o cliente consiga ver também que a nossa marca é uma marca jovem, uma marca mais moderna. Então, isso para mim é muito importante. A gente está renovando todas as nossas lojas, nós temos quase 500 lojas no Brasil e estamos passando por um processo de New Brand Design que dá uma acolhida diferente para o cliente, né? Então, isso é importante, chegar no final do ano e falar assim, caramba, o cliente entra e fala, tem uma experiência diferente. Nós estamos focando no cliente, nós estamos atendendo melhor ele. Então, isso vai não só para fora, mas como é que a gente transforma dentro da empresa, que essa empresa também tem uma reação rápida quando o cliente precisa de ajuda, eu preciso ter uma reação rápida dentro da companhia para poder atendê-lo. Então, a gente está nesse caminho. Então, isso eu gostaria muito de chegar. Muito bom. Vamos torcer aqui desse lado. E vamos fazer. Estamos fazendo, né? E pensando no ano que vem e olhando, podem estar nos ouvindo, nos assistindo, uma série de colegas aí de outras indústrias e Sim. tudo mais, mas profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Que recomendações você compartilha? O que você acha que é legal ter em mente, que habilidades desenvolver para atuar no segmento nesse próximo ano? Vamos lá, acho que não tem nada muito diferente do que a gente tem feito, todo mundo tem feito, né? Somos brasileiros e aqui a regra sempre do jogo é a flexibilidade, né? É o que eu falo sempre, tem que saber a hora de acelerar, tem que saber a hora de frear o negócio. Então, acho que o ano que vem vai ser, espero que seja melhor, seja mais calmo que esse ano, né? Mas eu acho que a regra do jogo, a gente tem que saber jogar esse jogo. Então, é sempre assim, entra governo, sai governo, para nós não importa. A gente está aqui, a gente está há muito tempo, ano que vem a Volkswagen faz 70 anos, né? Então, a gente tem que saber jogar em todos os cantos. Então, acho que a recomendação sempre é ter essa flexibilidade, né? Então, acreditar que as coisas podem ser melhores e jogar esse jogo, que às vezes é complicado, mas dá para jogar, né? A gente dá um jeitinho lá, né? Tem que dar um jeito, não importa o negócio que você vive aqui, né, na região, tem que saber jogar, né? Não precisa ficar reclamando, mas veja bem, o X, o Y. Cara, tem que fazer, né? Sim, né? tem que achar o caminho. Tem que achar um caminho sempre na vida, né? Então, não adianta ficar reclamando. Tem que acordar cedo e achar a solução. É isso que é o negócio. Perfeito. Ciro, última pergunta, então. Vamos lá. Acho que todo mundo, principalmente com a pandemia, ficou viciado em entretenimento, em streaming de série, filme, em leitura. Me conta alguma coisa legal que tem feito a sua cabeça que você recomendaria para quem está nos ouvindo. Tá, vamos lá. Vamos lá, o que eu posso te dizer? Pode ser música também, que eu sei que você é roqueiro. Eu sou roqueiro. Sou guitarrista. Então, o que eu gosto, falando de música, uma coisa que eu vi no final de semana, o filme do Elvis, achei muito legal, assim, como entretenimento, achei muito legal. Então, tudo que de música eu gosto de ver, né? Então, tudo que sai, então eu recomendaria fortemente o do Elvis, acho que é uma história bacana de entender. Eu estou lendo um livro, como é que é o nome do livro agora? É do Nizam Guanais, né? Que é o publicitário, com o Guerra, que é o médico dele, o psiquiatra. Então, lançaram um livro agora sobre felicidade, estou feliz. Agora não lembro exatamente o nome do título do livro, mas é muito legal de ver a história dele. Então, é uma pessoa com as suas ansiedades e tudo isso, daí começou a correr depois de velho, mas depois mais velho, né? Então, foi legal como experiência. Não terminei o livro ainda, mas eu tô gostando bastante. Acabou de lançar esse livro, acho que faz umas 2 semanas, 3 semanas, saiu o livro. Que legal. A gente puxa o nome e deixa na recomendação aqui na nota. Você aguenta ser feliz. Muito bem. Cara, eu achei muito boa. Então, tem dos dois, né? Do Nizam falando, e tem o Guerra, acho que é o Guerra o nome dele, e dando o lado dele, a importância do exercício físico para a saúde mental. A gente sabe da dificuldade que todo mundo está passando por como tem crescido os problemas mentais. Ele dá uma abordagem interessante, dizendo: não adianta você ficar se enchendo de remédio, talvez o exercício físico te ajude a fazer. E, independente da idade, você pode fazer uma maratona, né? Então, achei muito interessante a forma. E mesmo que eu falo, mesmo pessoas de alto nível, de pessoas de grande sucesso, também têm dificuldades, né? Então, acho que é uma boa mensagem para as pessoas lerem. Muito bom. Estou gostando. Vamos cuidar da cabeça, né? Isso é importante, né? Tem que ter... Problemas a gente tem todo dia, né? Você tem que saber lidar com eles, né? Então,
Se ele começar a ficar nervoso, irritado por todo o problema, a gente não sobrevive aqui, principalmente nesse Brasil. Né? Exato. Então, é importante. Muito bom. Ótimas dicas, Ciro. Um prazer enorme conversar com você. Prazer é meu, foi muito legal. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigado, Giovana. É isso aí. Quem está nos acompanhando, nós conversamos aqui com o Ciro Possobon, da Volkswagen. Prazer estar com vocês, pessoal, nesses últimos minutos aí. E segue a gente no seu agregador de podcasts, procura lá por ABcast e também acompanha no nosso site automotivebusiness.com.br. Tem sempre os últimos podcasts e muita notícia, muita informação e conteúdo para você consumir. A gente fica por aqui, até o próximo.